Depois da Vaza Jato, muita gente ficou com essa percepção que, de fato, houve ali um combinado de testemunha, enfim, procedimentos que não eram o que se esperava e tal, né? Uma decepção de parte da população que eu acho que apoiava a Lava Jato, mas a partir aí desses áudios entrou em dúvida do que acontecia. Depois, a Lava Jato acabou enterrada, né? Eu queria que você falasse um pouco, fizesse uma autocrítica, se é que você acha que deve fazer, a respeito de todo esse processo da Lava Jato, se houve erro, se não houve erro, e por que a Lava Jato emburacou, enterrou. Por que a gente teve aí tanta gente que estava presa sendo solta e essa sensação de impunidade? A Lava Jato ela não paga hoje pelos seus erros eventuais que possa ter cometido, mas ela paga sim pelos seus acertos, por aquilo que ela fez de bom, de certo, de justo, por ela, pela primeira vez na história, colocar corruptos poderosos atrás das grades, por ela ter recuperado bilhões e bilhões de reais, como nunca aconteceu, e por ela ter revelado o monstro da corrupção brasileira. Quando a gente olha para o trabalho da Lava Jato, é impossível você dizer que houve qualquer tipo de conluio, qualquer tipo de alinhamento, porque dentro do Ministério Público eram 15 a 20 procuradores independentes. Você tinha no Judiciário, não um juiz, mas dois juízes diferentes, por exemplo, condenaram o ex-presidiário, ex-presidente Lula. E tribunais confirmaram as condenações. Ele teve 2 condenações em casos diferentes confirmadas pelo Tribunal da 4ª Região e uma delas deu tempo de ser confirmada no Superior Tribunal de Justiça. Então foi um caso guiado por fatos, provas, lei, aplicando a lei, e hoje a gente vê uma reação contra a Lava Jato. E quando a gente olha o que a Lava Jato buscou fazer, realizar esse sonho brasileiro de justiça, as pessoas, vocês que nos escutam, acordavam de manhã pensando quem vai ser preso hoje, o Brasil está mudando, vem um sentimento de esperança em todos nós, e nós todos buscávamos isso. Agora, do outro lado, a gente precisa entender que tinha não só uma quantidade enorme de pessoas sendo processadas por corrupção, mas pessoas extremamente poderosas, pessoas que tinham uma máquina pública enorme nas mãos, que tinham máquinas partidárias nas mãos que englobavam mais de 10 milhões de filiados. Imagine esse exército nas redes sociais, replicando narrativas. E do outro lado ainda tinha pessoas que tinham fortunas econômicas e poder de mídia porque controlam direto e indiretamente vários veículos de imprensa, especialmente no interior, onde os políticos têm controle direto ou indireto de jornais e de rádios. Então, do outro lado, tem uma máquina poderosa para fabricar e replicar narrativas. Então, é normal que exista uma reação quando a gente vê lutas contra injustiças históricas arraigadas ao longo de toda a história. A gente vê que sempre houve uma reação de perseguição, de retaliação, de vingança. E é nesse contexto que hoje a gente vê o desmonte da Lava Jato. E o desmonte está acontecendo não por eventual erro da Lava Jato, mas no tapetão. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, acabou com a prisão em segunda instância. Isso acabou com as prisões da Lava Jato, acabou com as colaborações premiadas da Lava Jato. Não dá mais para recuperar dinheiro via acordo de colaboração, porque você não tem prisão em segunda instância, ninguém vai colaborar com a justiça. Além disso, o Supremo Tribunal Federal está mudando regras. Mudou a regra, por exemplo, da competência eleitoral. O que é isso? Sempre existiu uma regra do jogo que dizia: casos de corrupção política, quando uma parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral, e na corrupção política, normalmente, uma parte do dinheiro vai para a campanha, a regra dizia: a corrupção deve ser julgada na Justiça Federal, como aconteceu na Lava Jato, e o caso de sonegação eleitoral, de caixa 2 eleitoral, vai para a Justiça Eleitoral. Sempre foi assim. O STJ julgava assim. Se a gente tivesse feito diferente na Lava Jato, o STJ tinha derrubado a Lava Jato, tinha lançado por terra. Então a gente seguiu a regra do jogo, só que aí o Supremo muda a regra em 2019 e passa a dizer que agora não. Agora, caso de corrupção política, quando parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral, tem que ir tudo para a Justiça Eleitoral. E não o suficiente, porque na Justiça Eleitoral ela não é preparada para julgar casos de corrupção, não o suficiente o Supremo enterrar o futuro do combate à corrupção, ele atrasou o passado, ele acabou com o passado, porque ele disse que essa nova regra se aplicava para o passado. Isso é absurdo, não tem como você trabalhar e produzir resultados se lá na frente eles mudam a regra e anulam tudo no tapetão. Eu tenho comparado isso com o jogo de futebol, em que o juiz, no final do jogo, antes de apitar a partida, ele diz que agora falta dentro da área não é mais pênalti e muda o resultado do jogo, anula gols para trás. Não tem como você ganhar. O Supremo Tribunal Federal devia aplicar a regra de que não deve roubar, não deixar roubar, punir quem rouba, mas ele tem aplicado a regra de deixar roubar, punir quem pune a corrupção. Ele tem deixado de não punir, não deixar punir e punir aquelas pessoas que buscam punir. Sua comunicação é melhor que a do Moro, hein, meu? Rapaz, olha, é muito difícil também, mas é uma máquina. Né? Eu preciso ser injusto. Mas eu tô candidato, eu tenho que te falar uma coisa. Eu sou péssimo para falar em público. Eu apresento o meu processo. É melhor que a do Moro. Falando que Paulo, é clara. Não, tô te falando, Deltan. Eu acho que o combate à corrupção precisava de uma fala um pouco mais firme mesmo. Paulo Matias. Que
que é, ô Sérgio Moro? Eu sou péssimo para falar em público, eu sempre fui horrível para falar em público, mas como dizem, coloca uma pessoa para lutar por uma boa causa, ela fala para rapidinho, em relação também a essa questão da Lava Jato, quando o Moro se desliga do trabalho dele como juiz e entra como ministro do Bolsonaro, você acha que isso também trouxe alguma desconfiança em relação à Lava Jato mesmo? Muita gente sentiu isso, né? Que o cara estava lá fazendo um bom trabalho de combate à corrupção, de repente ele pega e adere a um governo que foi eleito no meio de tudo isso, com o Lula sem poder ser candidato. E só Você sente que isso abalou também? Só complementando a pergunta da Paulinha, muitos dizem hoje que o Moro se refere hoje à Lava Jato, nos seus posicionamentos, em primeira pessoa. Como se ele estivesse liderando mesmo, quando ele devia ser um ator distante dessa operação, né? Quando o Moro saiu, a gente tem que entender qual é o contexto histórico que a gente vivia e qual que era o nosso padrão. O que aconteceu, qual foi o nosso exemplo histórico de atuação forte contra a corrupção? O caso mais próximo à Lava Jato foi o caso Mãos Limpas da Itália. E na Mãos Limpas da Itália, eles avançaram muito contra a corrupção, mas também o sistema se reorganizou, corruptos reocuparam posições do poder e passaram um rolo compressor sobre a Operação Mãos Limpas, mudando leis, mudando regras para anular operações. Eles substituíram o discurso contra a corrupção, medidas contra a corrupção, por medidas contra supostos abusos de autoridade que jamais foram comprovados. Lá na Itália aconteceu a mesma coisa que começou a acontecer aqui no Brasil. E se a gente não fizesse nada, se ninguém tomasse uma decisão corajosa, uma decisão mudança, se a gente não tivesse um cenário diferente daquele italiano, a tendência era a gente repetir o que aconteceu na Itália. Então, eu não fui consultado sobre a decisão que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tomou de deixar o judiciário para lá. Não fui consultado, não dei opinião, essa foi uma decisão pessoal dele, mas eu consigo ver essa decisão como uma decisão bem intencionada de não repetir o que aconteceu na Itália. Ele viu a possibilidade de, se unindo ao Poder Executivo, ele influenciar a história, ele gerar avanços na pauta contra a corrupção e evitar retrocessos. Então, eu vejo um movimento bem intencionado. Agora, o que a gente tem que entender é que a gente vive um sistema de corrupção que vive no Brasil não há décadas, mas há séculos. Padre Antônio Vieira, em 1650, reclamava da grande corrupção dos poderosos e dizia que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinhas, mas era o grande governante. Se a gente quer mudar isso, a gente precisa de reformas mais profundas e a gente precisa nisso do envolvimento da sociedade brasileira.